Fala pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, eu vou trazer mais um resumo detalhado da live do Daniel Lopes, aquela intitulada A Verdadeira Causa de Tudo. O Daniel, com a clareza e profundidade de sempre, nos levou a uma verdadeira imersão na geopolítica global, desvendando camadas e interesses que estão muito além do que a mídia tradicional nos apresenta. Preparem-se, meus amigos, porque a conversa aqui é séria e vai te dar uma nova lente para enxergar o mundo. O ponto central da análise do Daniel é que muitos dos conflitos que vemos pipocando pelo mundo, especialmente no Oriente Médio, não são o que parecem à primeira vista. Ele nos convida a perceber que o que está em jogo é muito maior. São, na verdade, conflitos por procuração, ou o que os americanos chamam de proxy wars. Isso significa que as grandes potências globais, de um lado, o Bloco Ocidental, Estados Unidos, OTAN, G7, e do outro, o Bloco Oriental, Pequim, Moscou, BRICS, evitam um confronto direto, mas brigam ferozmente por meio de seus representantes. O Daniel nos lembra que essa não é uma estratégia nova. Já em 1982, o então primeiro-ministro de Tel Aviv, Bibi, uma referência a Menachem Begin, ex-primeiro-ministro de Israel, já falava sobre a necessidade de derrubar a União Soviética porque ela patrocinava a OLP, um inimigo da Terra Prometida naquela época. Essa mesma lógica, segundo ele, se aplica hoje. Não se trata apenas de Kiev versus Moscou na Ucrânia, mas sim de uma disputa entre os Estados Unidos, a OTAN e Moscou. E agora, a mesma dinâmica se desenrola no Oriente Médio, onde o conflito entre Tel Aviv e o Irã é apenas a ponta do iceberg de uma briga muito mais profunda entre Ocidente e Oriente, entre G7 e BRICS. A coisa mais intrigante que o Daniel revelou, e que foi o grande insight da live, é a existência de um plano de 3 etapas para impedir que Pequim se torne a nova potência mundial. Esse plano, meus amigos, não é recente. Ele foi revelado em 2003 pelo general Wesley Clark, e vem sendo executado de forma implacável. A primeira etapa do plano, que visa tirar Moscou de cena, começou de forma visível em 23 de fevereiro de 2022, com o início do conflito entre Kiev e Moscou. Esse evento gerou um prejuízo enorme para Moscou, moral, de propaganda, financeiro e bélico. O objetivo era claro: enfraquecer um dos grandes aliados de Pequim. A segunda etapa é tirar os amigos do dragão do Oriente de cena, especialmente o Irã. O Daniel enfatiza que a decisão de Tel Aviv de partir para cima dos iranianos em 13 de junho, uma sexta-feira 13, não foi por acaso. Foi uma resposta direta a um movimento estratégico irrefriável do Bloco Oriental. E, por fim, a terceira etapa é o ataque direto a Pequim. O Daniel nos alerta que, enquanto assistimos a segunda etapa se desenrolar, já estamos presenciando o início da terceira, que é a preparação para colocar Pequim como o novo bicho-papão global. Prestem muita atenção a este ponto, porque ele é crucial para entender o que está acontecendo agora. A verdadeira causa da recente ofensiva de Tel Aviv contra os iranianos foi a finalização de uma nova ferrovia conectando Pequim a Teherã. Essa ligação, parte da ambiciosa iniciativa chinesa do Cinturão e Rota, é um projeto de 400 bilhões de dólares que permite o transporte direto de mercadorias entre Xi'an e Teherã em apenas 15 dias. A sacada aqui, meus amigos, é que essa ferrovia atropela completamente as sanções internacionais impostas ao Irã pelo Ocidente. Ela contorna o controle naval e as restrições americanas e britânicas nos estreitos de Hormuz e Suez. É um golpe na hegemonia marítima ocidental, pois permite um comércio independente, sem a fiscalização e a possibilidade de interrupção por parte dos Estados Unidos. Para Washington, isso é uma inaceitável insubordinação à sua ordem mundial baseada em regras. O Irã, antes isolado, se torna um nó central em um crescente corredor eurasiano, integrando-se com Pequim, Ásia Central, Moscou e o Mar Mediterrâneo. É, como o Daniel destacou, uma declaração de independência desse império ocidental. Se a primeira fase do plano foi desgastar Moscou e a segunda é tirar o Irã de cena, a terceira, que já está sendo preparada, é a demonização total de Pequim. O Daniel foi enfático: anote o que eu estou te falando. A mídia internacional, no dia 20 de junho de 2025, já estava colocando Pequim como o novo bicho-papão. Pequim estaria descumprindo as sanções contra o Irã ao construir a ferrovia. E, ainda mais grave, o FBI, através de informações desclassificadas e relatos de um xerife de Michigan, estaria revelando que Pequim interferiu na disputa pela Casa Branca em 2020, fabricando identidades e certificados inverídicos para influenciar o pleito. Essa estratégia de culpar Pequim por tudo, desde crises sanitárias até disputas eleitorais, visa construir um consenso internacional contra a China. O Daniel traça um paralelo histórico muito interessante. Assim como a Alemanha foi demonizada e alvo de 2 grandes conflitos mundiais para evitar que se tornasse uma potência global, agora o mesmo está sendo feito com Pequim. Isso, segundo ele, pode configurar o que viria a ser o terceiro grande conflito mundial, que ele prevê que se iniciará ali no Oriente Médio e se intensificará quando a ofensiva se voltar diretamente contra Pequim. A geopolítica dos estreitos. Quem controla o mar, controla o mundo.
Para entender essa dinâmica, o Daniel nos faz mergulhar na história da geopolítica. Ele explica que as potências globais sempre dominaram o mundo controlando os pontos de estrangulamento do comércio internacional, rotas de navegação estreitas, canais como o do Panamá e Suez, e estreitos como o de Hormuz. A doutrina do almirante Alfred Tyrmand, de 1890, é clara: quem controla o mar, controla o mundo. O Império Britânico e, hoje, o Império Americano, baseiam seu poder nesse domínio marítimo. Seu objetivo é manter os países em subdesenvolvimento, impedir o progresso de nações concorrentes e evitar a construção de infraestruturas independentes. Por isso, a iniciativa do Cinturão e Rota de Pequim é tão ameaçadora para o Ocidente, pois representa o desenvolvimento de rotas comerciais terrestres que fogem do controle da hegemonia global. O botão vermelho iraniano, o Estreito de Hormuz. E chegamos ao que o Daniel chama do equipamento bélico mais poderoso do Irã, que não é nuclear, mas estratégico, o Estreito de Hormuz. Esse estreito, com apenas 33 km de largura, sendo só 3,7 km navegáveis em cada direção, é por onde passa entre 20% e 30% do consumo global de petróleo e um terço do gás natural do planeta Terra, totalizando cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Se o Irã decidir fechar o Estreito de Hormuz, o Daniel é categórico: o mundo cairá em um caos completo. O preço do petróleo pode subir 100% ou mais, as cadeias de suprimentos globais travariam, haveria escassez de matéria-prima, alimentos e combustível. A Ásia seria mais prejudicada, absorvendo 82% do petróleo que passa por Hormuz, com a China dependendo de 45% de suas importações dessa rota. Fechar Hormuz seria jogar Pequim em um colapso energético e inflacionário. A questão que fica é: seria esse o verdadeiro objetivo, mesmo que os Estados Unidos também sejam afetados, embora hoje sejam autossuficientes em petróleo? O Daniel levanta uma tese fascinante: Tel Aviv já possui um plano para neutralizar o projeto nuclear iraniano, mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos, possivelmente usando tropas em terra e equipamentos bélicos ultrasecretos, como robôs e aeronaves que ainda não foram reveladas ao público. Ele usa o exemplo do bombardeiro B-2 Spirit, cuja primeira operação oficial foi em 1989, para ilustrar que o que os militares americanos têm de mais avançado hoje é algo que sequer imaginamos. Mas a parte mais instigante é sobre o momento da entrada dos Estados Unidos no conflito. Segundo Daniel, o governo americano, que atua em sintonia com Wall Street e o Vale do Silício, só entraria em um conflito global quando isso não causasse prejuízo aos poderosos, aos bilionários. Existe uma data programada, muito mais próxima do que se imagina, na qual esses grandes investidores já terão remanejado suas fortunas para evitar perdas caso o caos global se instale, seja pelo fechamento do Estreito de Hormuz ou pela entrada de Pequim e Moscou no conflito. O Daniel enfatiza que o conhecimento dessa data programada e a compreensão de todo esse cenário oferecem uma enorme vantagem. Ele não fala apenas em se proteger, mas em ganhar dinheiro em meio à volatilidade extrema que se avizinha. Ele menciona o mercado de opções, a possibilidade de lucrar com a queda de ações, e indica filmes como A Grande Aposta para ilustrar como antecipar cenários pode gerar fortunas. Se o Estreito de Hormuz for fechado, o mundo enfrentará uma crise inflacionária global, com aumento de preços e escassez. Japão e outras economias poderiam quebrar. Contudo, o Daniel aponta que o Brasil, por sua posição geográfica privilegiada e sua capacidade de fornecer alimentos e energia ao mundo, teria vantagens. Mas ele também alerta para um risco: e se os Estados Unidos cismarem que o Brasil está ajudando os iranianos? Isso poderia gerar uma situação delicada para o nosso país. Em resumo, meus amigos, o Daniel Lopes nos apresenta uma visão profunda e conectada dos eventos globais, mostrando que tudo está interligado por uma complexa teia de interesses geopolíticos e econômicos. Ele nos convoca a ir além do que é óbvio, a observar, se orientar, decidir e agir, e a buscar informações vitais para navegar os tempos de volatilidade que se aproximam. É isso, pessoal. Espero que este resumo tenha dado a vocês uma boa noção do conteúdo riquíssimo da live. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Fiquem ligados, porque o próximo vídeo vai trazer ainda mais análises para você se preparar para o futuro. Até a próxima!